Fala, miojão! Está começando mais um MiojoCast, o podcast do Empreendedor Miojo. Eu sou o Guilherme Sangalli e hoje estamos com um cara muito especial aqui. Estamos muito felizes de receber Márcio Jacobelli com a gente. Seja muito bem-vindo, Márcio. Uma honra estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. Vamos falar sobre o empreendedorismo real, sobre o network, como acessar as pessoas de uma forma inteligente e nunca ser interesseiro e sempre ser interessante, que é o nosso lema aqui. Não seja interesseiro, seja interessante. Que legal. Aliás, o lema do networking ativo, né? Esse network é o lema principal dele. Falando em network, eu queria falar para vocês que estão acompanhando a gente. Nós liberamos já o acesso para a nossa imersão presencial Network Business Day. Então o link já está na descrição. Se você quiser passar um dia inteiro com os maiores empreendedores aqui do interior, não posso deixar de convidar o Márcio para estar com a gente também, no dia 10 de setembro. Você vai entrar às 8 da manhã e vai sair transformado. Então, não tem como você sair às 18 sem ser transformado. Então, você vai entrar às 8 da manhã, vai se relacionar com as pessoas e ainda vai aprender sobre os pilares do empreendedorismo. Então, convido você, clica no link que está na descrição e participa com a gente, que vai ser sensacional. Quero estar lá. Eu quero puxar esse gancho. Como que o network foi importante para você, assim, nos seus negócios? Teve uma certa importância ou não? Total. Sabe que eu venho de uma carreira de executivo, né? Uhum. Então, quando eu deixei de ser executivo, com 44 anos, eu tive que me reinventar. Porque quando você é executivo, você fica naquele ciclo de amizade, só de executivos, participando de eventos, o seu nome vem depois do nome da empresa. Sim. Então, você consegue circular legal naquele meio. Mas quando você vai para a briga mesmo, como empreendedor, como empresário, aí se você não tiver um network ativo, se você não tiver uma rede de relacionamento forte, a gente pode até falar aqui quais são os grandes gatilhos de uma rede de relacionamento, que muita gente confunde, né? Para mim, depois que eu comecei a entender esse jogo, mudou minha vida. Mudou todo o sentido dos meus negócios, até para você ter sócios, até para você escolher melhor os seus sócios, até para você alavancar a sua empresa. Network, não existe empresário hoje, na era digital, que não tem um network ativo. Não existe. Se existe, está quebrado. Empreender não tem como você empreender sozinho, né? E você precisa das pessoas... das melhores pessoas possíveis ao seu lado. Você falou que você trabalhava como executivo, você trabalhou nessa empresa durante muito tempo ou você foi escalando de uma empresa para cá, para outra? Gui, eu comecei a trabalhar com 14 anos de idade. Olha que louco, né? 14 anos com carteira assinada. Caramba. Hoje não dá, né? Hoje você não consegue fazer isso, que é trabalho infantil. Sim. Mas eu comecei a empreender mesmo com 9 anos de idade. Olha que interessante, eu já fazia alguns eventos lá com a garotada e cobrava ingresso, meio que um circo, sabe? E depois com carteira assinada como office boy. O contínuo nem existe mais isso. Sim, não sei se... meu pai falava, eu fui office boy. A gente teve que explicar pro meu irmão mais novo o que era. Né? E você sabe que eu tive uma puta sorte, velho. Eu fui office boy de um dos maiores empresários que esse país já teve. Caramba. O Olacir de Moraes. Infelizmente o Olacir já morreu, mas só para você ter uma ideia, o tamanho desse cara, ele era dono da maior construtora do país, que é a Constran. Era banqueiro, dono do Banco Itamaraty, o maior produtor de soja individual do mundo. Caramba. Você imagina o tamanho desse cara, né? Dono da Constran e banqueiro. E eu, 14 anos, primeiro emprego, fiquei 1 ano com esse cara dentro de uma sala e ele explicando, e cada negociação vinha governo, Caramba. Vinha outros banqueiros e eu só ouvindo. Imagina o presente que eu recebi da vida, né? Para poder entender. Eu lembro que o Olacir, ele só falava comigo por meio de perguntas. Ele não dava resposta, ele não fazia afirmação, ele só fazia perguntas. A minha principal lição que eu tive durante aquele ano foi que se você faz boas perguntas para a sua vida, se você faz boas perguntas para o seu negócio, você consegue boas respostas. Caramba. Né? Você sabe que hoje a gente tem um Google, né? E o Google, ele é expert em dar respostas. Mas se você fizer pergunta ruim, a resposta vem ruim. Então, assim, fique preocupado mais com suas perguntas do que com as respostas que você for receber. Porque se você elaborar perguntas boas, vem respostas boas. E você, nascido e criado aqui mesmo, em Campinas? Não, eu sou de São Paulo. São Paulo. São Paulo. Eu mudei para Campinas uns 20 anos. Eu moro em Valinhos hoje.
escritório em Campinas, escritório em São Paulo e no Nordeste. De lá para cá, eu comecei a trabalhar nas empresas, depois resolvi empreender. 22 anos fui empreender, já tinha naquela época, com 22 anos, um apartamento, 2 carros 0 km, é coisa chique, sim, né? Naquela sim. época, ter carro 0 km não tinha recurso de financiamento, então você tinha que pagar à vista. Uhum. Já tinha um sítio, já estava investindo em outras coisas. Um executivo bem sucedido. Não, eu era menino, 22 anos, trabalhava no centro de processamento de dados. Caramba! Centro de processamento de dados, agora estou denunciando a idade. E eu sei que foi a primeira dor que eu senti. Eu fui empreender achando que eu era o cara, né? Porque eu tinha alcançado um cargo legal com 22 anos, já era gerente de uma multinacional, achava que era o bambambam. E fui empreender numa área que eu não conhecia muito bem, achava que eu pudesse fazer tudo sozinho, né? E eu era capaz disso. Quebrei feio, velho. Feio. Fali, Caramba. Vendi tudo que eu tinha, fui morar de aluguel, aí depois não consegui pagar o aluguel e com 23 anos eu já tinha 2 filhos. Com 24 anos eu lembro que eu fui despejado do aluguel. Imagina, em 2 anos eu derreti todo o meu patrimônio. Nossa! E ainda fui despejado de uma casa que não conseguia pagar aluguel. E aí a dor foi forte. Aí Sim. voltei a procurar emprego. E aí eu fiquei por muitos anos, alcancei o cargo executivo. Eu fiquei em média 10 anos em cada empresa. Que foi a pergunta que você fez. A última que eu fiquei foi na Natura. E eu entrei na Natura com 34 anos e saí com 44. E quando eu entrei na Natura, ela tinha aproximadamente umas 400 mil consultoras. E o pessoal falou assim, não tem mais onde colocar consultora, é muita consultora. Olha só, saí com 1.200.000 consultoras. Nossa. Então, assim, sempre tem alguma Triplicou, coisa quase. que você acha dentro da empresa. E, na época, é muito engraçado isso. Na época, a Avon era muito grande e tinha rumores, né? A Avon brincava de falar que ia comprar a Natura, uma americana comprando uma brasileira. Sempre isso acontece, né? Os americanos vêm aqui e compram as empresas. E depois de 10 anos, a Natura comprou a Avon. Olha que legal, né? Que orgulho de ter uma empresa brasileira comprando uma americana. Então, aí eu saí da Natura com 44 anos, falei, agora eu vou empreender. E aí ele tinha gerado um trauma, talvez ali naquela frustração de você sair de orgulho, porque queira ou não, com certeza sua família, seus amigos ali, o Márcio é o cara, né? Olha que ele construiu tudo isso. E aí você quebra. Ali gerou, tipo assim, se você tiver um ego, uma vaidade ali, isso poderia romper tudo que você já tinha feito. Isso gerou um trauma ali, tipo assim, quando você bateu os 44 lá e fala, putz, e se eu fazer de novo? Passa pela cabeça. Mas sabe de uma coisa que você usou e que você falou bem? O ego. Eu tinha um ego muito grande com 22, 23 anos. E aí eu tive que matar o ego, cara. Porque o ego é como uma empresa. Faturamento de uma empresa é só ego. O lance da empresa é lucro. Então as pessoas falam assim, poxa vida, eu sou investidor de algumas startups. E você quer investir na minha startup e não deixa eu falar, fatura 2 milhões por mês. Eu falei assim, me mostra o DRE. E aí a pessoa mostra um DRE negativo. Assim, isso é ego, faturar 2 milhões se você não tiver resultado. Então, eu aprendi a destruir o ego, porque o ego, ele anula a sua vontade de aprender. Eu dou algumas palestras, dou 4 palestras por mês, no máximo, né? E quando eu vou palestrar, eu chego sempre antes para assistir quem está palestrando, para justamente aprender. Às vezes é um menino, né? Como eu tinha 22 anos, um menino de 18, 19 anos ensinando muita coisa, 22 anos. E eu lá, hoje, com 52, ouço, anoto. E mesmo que ele esteja falando de um assunto que eu conheço muito, eu tenho certeza que ele tem a agregar. E aí é difícil, mas você tem que anular o ego, porque o ego não deixa você crescer. Cara, isso é muito importante, porque pro empreendedor, ele tem esse senso, né? Tipo, putz, a minha empresa ali não tô numa fase boa, mas o meu carro, eu não vou desfazer do meu carro, que os outros vão achar que eu tô quebrado. Nossa, demais, velho, demais. E até pro bem, né? Porque assim, você pode ver hoje o emergente empreendedor hoje, o que ele quer? Quando ele começa a ter resultado, ele quer comprar um Porsche,
ele quer andar de preto e quer morar em Alphaville. A gente até brinca, né? É o pré-requisito, né? Eu tenho um monte de amigo assim, viu? Não tá errado, não. Não tá errado, não. Eu só tô falando que você tem que fazer isso consistente, né? Não numa ilusão. Porque quando você quebra, você tem que também saber reconhecer onde você errou e por que você errou. Eu não conheço um empreendedor de sucesso, não conheço um bilionário de sucesso que não quebrou. Não conheço. Se você me apresentar um, eu vou ficar feliz, porque não existe o perrengue, a dificuldade, principalmente num país como o nosso. Não existe. Então, não é vergonha nenhum quebrar. Vergonha é você não reconhecer os erros que você teve quando você quebrou. Cara, e você ali como executivo, qual que era a sua habilidade maior ali? Era vendas mesmo? Era gestão, administrador? Como que você se via dentro da empresa que você fala, opa, eu tenho expertise nisso para eu levar para minha empresa? O que você via ali de mais positivo? Eu sou um cara de vendas, mesmo. Aliás, a maioria dos presidentes de empresas que eu conheço vieram de vendas. Sim. Né? Até recomendo job rotation dentro das organizações. Né? O cara financeiro vai entender como é que é venda, as vendas vai entender um pouquinho. Mas, numa empresa, eu entendo que todo mundo tem que trabalhar para vendas. Todo mundo. Alguns são vendedores. Mas todos os departamentos têm que focar em vendas. Se não tiver vendas numa empresa, não tem empresa. Então, um conceito absurdo quando as pessoas querem preparar, deixar a empresa muito legal com cultura, deixar a empresa muito legal com produtos, com escritório magnífico, com custo gigantesco e não tem ninguém para vender. Então, não tem empresa. Tem qualquer outra coisa menos empresa. Empresa é feita para dar lucro. Sim. E lucro se dá através de uma boa venda, né? Não é só uma venda errada, uma venda boa. Então, o meu negócio sempre foi vendas. Sempre. E para você fazer vendas, tem que gerenciar a equipe de vendas. Gerenciar a equipe de vendas é muitas vezes gerenciar egos, né? É muitas vezes gerenciar poderes, porque o vendedor ele tem essa, por natureza, essa percepção de ser o cara mais egocêntrico de realizar as coisas. Até pela competição que é certo, não tem nada errado, mas você como gestor tem que ser... tem que também saber de gestão para poder liderar uma equipe de vendas. Liderar uma equipe de vendas é muito diferente do que liderar uma equipe interna da contabilidade, por exemplo. É diferente. Não estou falando que nenhuma é boa, nenhuma é ruim, mas é muito diferente. Então, posturas de estilo de gestão, de competitividade de uma equipe de vendas, ela tem que ser com uma pimentinha um pouco mais. Eu falo pimentinha porque eu gosto bastante de incentivar e colocar um plano de carreira agressivo para a equipe de vendas, né? Antigamente a gente falava de remuneração variável para a equipe de vendas, era assim, 10% do salário. Então ele tinha, no total, 100, 10 era a remuneração variável, 90 a remuneração fixa. Tudo errado, né, velho? Então hoje é 40% de remuneração fixa e 60% de variável. Só que esse 60% de variável, se ele atingir, ele alcança 2 vezes, 3 vezes o salário dele. Então a equipe de vendas, diria que vendedores têm que ganhar mais que presidentes das empresas. Caraca, isso é muito legal. Porque você liderar uma equipe de vendas ali, até por eles ter esse jeitão mais complexo assim, de gerir, você tem que ter uma comunicação mais assertiva. Porque se você falar mais grosso com um, talvez ele espana. E se você falar muito mole com um, ele fala, esse cara não sabe de nada. Qual foi a sua maior dificuldade assim, de liderar um grupo de vendas assim, para eles produzirem mais? E o que você estava esperando, que você sabia que eles poderiam produzir? Liderar a equipe de vendas no coletivo tem uma diferença, mas quando você vai para o individual, são todos seres humanos. Então, o que a gente fazia, tem um cuidado muito grande que eu faço lá na minha raiz, que é plano de desenvolvimento individual. Olha que interessante. Às vezes você faz uma campanha, numa equipe de vendas, e você fala assim, cara, essa campanha, eu vou dar um carro importado. Quem atingir a campanha, quem ganhar a campanha, ganha o carro. O prêmio maior era o carro. Mas se você não conhece o plano individual daquela pessoa, tem gente que não gosta de carro, prefere uma viagem. Então, ele não vai ficar estimulado para ganhar o carro. Quem gosta, vai, mas quem não gosta, não tá. Então, quando você tem um plano individual, você faz campanhas modulares, onde você consegue estimular todo mundo numa campanha única.
E se você não tem isso, você não sabe quais são os planos de desenvolvimento individual, é você saber quais são os desejos das pessoas, onde elas querem chegar, como é que elas se motivam. Por exemplo, eu chegava para alguns vendedores e falava... tô vendo que a sua meta tá difícil de alcançar, você não está acompanhando o ritmo, eu acho que você não vai conseguir, provocando ele. Uhum. Aí ele virava e falava assim, pô, se o chefe acha que eu não vou conseguir, eu não vou conseguir mesmo. Uhum. Por outro, você falava a mesma coisa. Você fala assim, tá difícil, você não tá conseguindo acompanhar o grupo, eu acho que você não vai conseguir. Que ele falava, o quê? Agora você ele vai acha ver. que eu não vou conseguir? Agora que eu vou. Uhum. Então, você mandou a mesma mensagem para pessoa diferente, você tem resultado diferente. Uhum. Então, você tem que dar mensagem individual, tailor-made. Cada um tem a sua mensagem, cada um tem um estímulo para receber. Se você não tiver competência para fazer isso e paciência de entender o plano individual de cada um, que cada um é motivado, você tem um grupo de pessoas, você não tem um time. E time cada um sabe jogar na sua posição e cada um é motivado por aquilo que ele mais quer alcançar. Muito, muito interessante. Márcio, eu queria entender, assim, você com uma carreira sólida ali, batendo recordes ali dentro da empresa, tocando um grupo legal, e você sabia que se você continuasse ali, talvez você continuaria tendo sucesso. Qual foi o seu sentimento de que foi um sentimento de eu quero mais, foi um sentimento de que eu não quero mais isso? Qual foi o seu sentimento para sair ali e empreender? Colocar a mão na sua empresa ali, abrir o seu CNPJ e alavancar do jeito que você estava fazendo na empresa que você trabalhava. Qual que foi esse maior sentimento? Pois primeiro, quando eu tomei a decisão de sair da Natura, a primeira reação da galera foi, você é louco, né? Uhum. E aí, quando as pessoas começam a te chamar de louco, Gui, você está no caminho certo. Pode acreditar nisso, porque elas não estão conseguindo enxergar o que você está enxergando. Uhum. Então, alto salário, PLR, final de ano, começo do ano tranquilo, férias, né? Como empresário e empreendedor, duvido que você fala que você tem os luxos de 30 dias de férias, 20 dias de férias, né? Uma marca forte por trás, né? Uma empresa excelente, e você fala, não quero mais isso, é porque tem um comichão, tem algo que está te incomodando, e aí, para mim, essa é uma das características do empreendedor hoje, é o inconformado que não reclama, porque você tem que estar inconformado com alguma coisa para você empreender, para você resolver um problema, mas você não pode sair reclamando também, porque para reclamar a gente tem um monte de coisa para reclamar, principalmente num país como o nosso. Aí me deu isso, eu tomei a decisão, e quando eu tomei essa decisão, foi muito complicado, porque eu sabia que eu tinha que tirar o meu cérebro e colocar outro. E aí, o que eu fiz? Eu resolvi tirar um ano sabático. Fiquei um ano estudando. Aí eu fui para os Estados Unidos assistir o Tony Robbins. Sim. Né? Putz, magnífico. Aliás, eu fui com a galera que hoje faz muito sucesso na internet, né? Lá comigo tava o Christian Barbosa, tava o Wendel Carvalho, tava o Conrado Adolfo. Caramba. Tava a galera legal, né? Andando na brasa lá? Andando na brasa e tudo mais. Foram 7 dias no PW. Aí fiz o Tony Robbins. Depois fui fazer uma imersão em Orlando. Nesta imersão eu conheci um empresário aqui de Campinas, o Carlos Wieser de Martins, onde nós viramos sócios de uma empresa. Você vê o processo de network, né? Eu fiz network nos Estados Unidos, voltei para o Brasil, continuei a comunicação com ele, a gente estreitou o relacionamento e viramos sócios. Caramba. Olha que legal. Mas primeiro você investiu, né? Teve que investir. Investir no relacionamento, investir no conhecimento, investir em tudo. Preciso investir. E aí, depois eu fui fazer... Aí, esse ano sabático foi muito bom para mim, porque eu comecei a entender, e aí eu tive que conhecer o mercado digital, estou falando em 2016. Fui para o Canadá, tirei um tempo lá. Lá no Canadá, escrevi o meu livro, que é um livro que fala sobre relacionamento e influência em negócios. Voltei para o Brasil, a Editora Gente editou esse livro, né? Um abraço aqui para o pessoal da Editora Gente, da Roseli e o Roberto Chiniachik.
E aí, 2 meses depois de que eles editaram o livro saiu na revista Veja entre os mais vendidos do Brasil e ficou várias semanas. O que me deixou muito feliz, né? Um ex-executivo que virou escritor best-seller, né? Isso já foi... Tá meio certo. E aí me deu muita reputação, muito palco, muita gente convidando, muita consultoria, porque meu negócio era o marketing de rede, era vender através de pessoas, né? Como a gente fazia na Natura. Muitas empresas vindo para o Brasil. Então, eu comecei a respirar outros ares, né? A entender como é que funciona esse mercado de empreendedorismo. Virei empresário, comprei e vendi empresas, né? Hoje invisto em algumas empresas. Tudo isso foi porque a atitude corajosa de largar algo que era garantido, legal, bonito, mas estava te incomodando. E, por outro lado, reconhecer que você tinha um gap de competência que precisava alcançar. Eu era executivo de uma multinacional, era muito fácil fazer dinheiro numa empresa que tá crescendo. O difícil é começar do zero e fazer essa empresa do zero virar uma empresa multimilionária. E como que foi esse seu primeiro contato? Assim, já saiu dando certo? Quer ou não, você já se associou ali com os grandes, talvez os maiores aqui do nosso país. E isso já deu de certo de cara ou chegou um momento que você falou assim, cara, isso aqui não vai pra frente. Eu vou voltar pra minha CLT. Não, sabe que eu não pensei em voltar. Eu recebi, nos primeiros 6 meses, eu recebi muita proposta de voltar. Muita. Tem um cargo de vice-presidente aqui, de presidente ali. E eu falava, não. Tava, e assim, é difícil, né? E assim, cada proposta que você fala, nossa, que legal. Mas não, resisti. Mas o erro que eu tinha cometido lá com 22 anos, onde eu quebrei, que era achar que eu podia fazer tudo sozinho. Então eu falei, não vou conseguir fazer nada sozinho. Achar que eu não precisava de mentores. Hoje eu sou mentor de muita gente, né? E sou advisor de algumas empresas. Eu falava, eu preciso de mentores, eu preciso de gente que vai me ajudar. E assim, a definição de mentor não é o cara mais velho que você, não é o cara que tem mais experiência que você, não é nada. Eu brinco que eu falo, eu não sei jogar videogame. Se eu precisar jogar videogame, eu vou chamar pro meu filho e falar assim, me ensina. Então, ele é mentor para mim naquele momento. Então, eu não sabia do mercado do marketing digital, fui perguntar para quem sabe. Eu não sabia do mercado de varejo, fui perguntar para quem sabe. O meu negócio era marketing de relacionamento e vendas de produtos e serviços através de pessoas. Isso eu sabia. Então, enquanto eu era mentor de muitas pessoas, também recebi muita mentoria. Eu não sabia como abrir uma empresa no capital, fui perguntar para quem sabe. Eu não sabia como ter uma empresa de capital aberto, não sabia como escalar, não sabia como buscar recursos financeiros. Vai perguntar para quem sabe. Então, não adianta achar que você vai fazer tudo sozinho. Então, os dois grandes pilares, que ter uma equipe certa para fazer o que precisa ser feito e ter mentores para te ajudar, vai encurtar caminho para caramba. E nesse patamar de mentor, vem a sua rede de relacionamento. Se você estiver pegando mentoria ou ajuda de quem não teve sucesso, cuidado, né? Cuidado, a gente sabe disso, né? Tem muito guru de palco aí falando que faz o que faz e aí dá conselho errado para a pessoa, né? Vai lá no TikTok, faz uma dancinha que você vai ter sucesso. Aí você vê o cara com doutorado, o cara com PhD fazendo dancinha porque o menino que não sabe de resultado está ensinando ele acha que vai ter resultado. É muito doido isso, esse mercado digital. Tome cuidado com isso. Quer dizer, veja a história das pessoas. Se tiver uma história, é uma credencial que ela está falando a coisa certa. Cara, eu vejo muito isso. E às vezes as pessoas falam, pô, mas é fácil, Márcio. Pô, aí você tem um contato com o Janguier, tudo fica mais fácil. Também você tem, você já tinha um sócio bilionário, isso é muito mais fácil. É de fato mais fácil mesmo? Ou os caras têm uma exigência muito maior? A zona de conforto é muito maior? Como que você lidava com isso de, pô, já tem um cara super bem sucedido, não dá pra entrar naquele, já ganhamos, né? De jeito nenhum, pelo contrário. O que trouxe as pessoas, o que levou as pessoas até aquele momento não vai dar prosseguimento se você não tiver uma renovação do que você precisa fazer. Eu digo assim, qualquer empresa com muito dinheiro é ruim. Qualquer empresa com pouco dinheiro é ruim. Então, você tem que saber a injeção certa para cada empresa. Muita gente que me chama para ser investidor e eu pergunto, por que você precisa de dinheiro?
Primeiro ponto. Não, porque com dinheiro a gente faz tudo. Eu falei, já começou errado. Primeiro porque, às vezes, o excesso de dinheiro dá mais problema do que a falta de dinheiro. Porque com a falta de dinheiro, eu sou treinado, Gui, para fazer o negócio com base zero. Muitas vezes as pessoas, eu entro no negócio e falo assim, qual é o seu orçamento? Eu falei, zero. Meu orçamento é zero. Eu quero que você me convença o que eu preciso gastar para ter resultado na sua área. Por exemplo, investimento em tráfego na internet, investimento em mídia. Meu orçamento sempre é zero. As empresas multinacionais, principalmente com viés americano, têm orçamento zero. Orçamento é base zero. Não significa que não tem nada para gastar. Tem, mas tem que saber o que vai gastar e onde vai gastar. Porque quando você entra com orçamento, não, eu tenho 3 milhões para investir nessa empresa, você vai fazer merda. Desculpa a palavra, mas você vai fazer besteira. Você não vai conseguir potencializar a grana que você tem. E despesa, né? Despesa, tem uma frase que a gente usava lá, que despesa é igual unha, você tem que ficar cortando, cara. Sim. Porque senão ela cresce e vai crescendo e vai crescendo. Se você não tiver uma visão da despesa e uma visão dos recursos necessários para você investir, provavelmente você está fazendo besteira. E aí o excesso de grana, muita gente acha que resolve. Já perdi grana, velho. Cansei de botar dinheiro em empresa, sem esse viés de entender que a pessoa estava realmente alocando o recurso certo no lugar certo, queimamos dinheiro, porque assim, é uma devoradora de caixa, velho. E a empresa quebra porque não tem caixa, a gente sabe disso, né? Não quer porque não tem lucro. Eu posso ficar sem lucro vários anos, aportando a empresa, não tem problema nenhum, porque eu posso olhar longo prazo, né? Quando você tem uma visão longo prazo, tá tudo certo você não ter lucro. Agora, quando você não tem caixa, aí você quebra a empresa e a gente já viu empresas grandes aqui no Brasil quebrando por volta de caixa do dia para a noite, né? Isso, eu vejo muitas coisas acontecendo hoje nisso. É tipo assim, desesperadamente a galera lá, investe em mim, investe no meu negócio. E meio que os caras que saem têm uma visão de que tem um dinheirinho, já sai investindo, só entra em furada. Tem uns caras que eu acompanho que o cara fala assim, eu não invisto em negócio, eu invisto no empreendedor. Eu vejo o sangue no olho dele ali, eu sei que ele vai fazer aquilo acontecer, então eu vou investir nele. O negócio dele, é claro que tem que dar uma estudada, mas é muito mais o potencial do cara ou da mulher que vai fazer aquele negócio acontecer do que no negócio em si. Você concorda com isso? Concordo. Eu até falo que primeiro você tem que ter uma equipe, depois ter uma empresa. Então, o fato de você ter um CNPJ não significa nada. Agora, quem está por trás daquele CNPJ? Aliás, é o princípio do investimento de mercado de ações, do investimento de mercado de criptomoedas. É o princípio. Quem que está por trás daquele negócio? Se você vê gente séria por trás daquele negócio, gente que é competente, que já fez, a chance de dar certo é muito maior. Agora, você vê que não tem ninguém, é aventureiro, e que, mesmo que seja uma excelente ideia, mas se não tiver a mão na massa, se não tiver disciplina de execução, velho, não dá certo. Não dá. E tem outro lance, né? Muita gente acha que a ideia dele é a melhor do mundo, né? Eu tenho uma ideia bilionária aqui, um novo unicórnio está na minha mão. Cansei de ver. E o pior, o cara fala assim... Cara, Jacobelli, eu tenho uma ideia fantástica. Eu falei, então me conta. Não, eu tenho medo de contar, senão vão me roubar. Aí eu falei assim, faz o seguinte, ó. Quando chegar em casa hoje, dá um Google na sua ideia, vê quantas pessoas já não teve. Então, acha que a ideia é exclusiva. Não é. Tem mais ou exatamente agora que você está falando da sua ideia, tem mais uns 20 fazendo o que você está fazendo. Exatamente. Então, é o mais rápido, o mais competente. É você saber pivotar quando se estiver errado. É você saber resolver a dor certa na hora certa. Senão você não tem empresa. Você tem qualquer outra coisa. Quais são as principais características assim, que você escolhe um sócio ou talvez uma empresa para investir? Assim? O que você olha assim? Esse cara é pré-requisito para mim. Esse cara tem que ter isso, isso e isso. Primeiro, eu olho o segmento que eu quero investir. Então, eu tenho 4 segmentos que eu invisto. Só. Não mais do que isso. E como é que eu escolhi esses 4 segmentos? Né? Pelo déficit que nós temos no nosso país. Então, quanto maior o déficit, mais chance de dar certo, porque você tem dor lá latente. Então, um exemplo. Eu invisto no mercado imobiliário. Né? É um déficit gigantesco. Você foi lá na fazenda. Sim. E lá eu tenho 2 propriedades e uma porrada de terreno para vender. Porque era um déficit de ter uma área rural perto de Campinas, perto do centro de Campinas. Se você olha do shopping até lá, dá 25 minutos. Então, você está numa área rural, numa fazenda. Então, déficit habitacional. Então, todo o mercado imobiliário eu invisto. Eu invisto no déficit educacional. É gigante. Daí, eu procurei um sócio como o Janguier Diniz, que é presidente do Grupo Ser Educacional. Né? Então, ele me ensina muito sobre isso, né?
E aí de cursos formais e livres. Então, outro déficit que eu invisto. E eu invisto no déficit de beleza. Imagina, né? O pessoal pergunta assim, mano, onde é que tem déficit na beleza? Eu falo assim, cara, todo mundo em determinado momento quer estar mais bonito ou bonita. Então, o meu mercado de cosméticos é um mercado muito forte. E é um dos maiores do mundo, né? Dos maiores do mundo. Eu aprendi muito na Natura com isso. Abri uma empresa de bens de consumo de cosméticos e de produtos naturais. E por isso o segundo déficit é o déficit da saúde, né? Depois que a gente passou pelo Covid, a gente entendeu a importância de estar com uma saúde em dia. Sim. Em dia mesmo, muita gente negligenciava. É por isso que eu também abri uma empresa de produtos naturais. Então, esses 4 segmentos são segmentos que eu invisto. Então, a pessoa chega e fala assim, e todos eles com base em tecnologia forte. Se não tiver base em tecnologia forte, não adianta. Escalável, talvez. Senão você tem um negócio pequeno e que você não vai conseguir potencializar. Agora a pessoa fala assim, eu tenho um negócio no segmento agro. Eu adoro o segmento agro, mas não conheço, então não vou investir. O segmento agro é um dos melhores segmentos que tem, mas não conheço, então não vou investir. Então, esses 4 segmentos, onde eu conheço, onde eu navego, é onde eu visto. Eu olho para ele. E aí, se eu tenho algum sócio com um modelo disruptivo para esses 4 negócios, eu olho com muito cuidado. Isso é muito interessante você falar, porque normalmente o que eu vejo talvez o meu grupo de amigos lá aquilo ali tá dando certo. Eu via muito isso quando eu era mais novo, eu via os amigos do meu tio, tá dando certo, é a adega, abrir um açaí. Todo mundo tá abrindo, vou abrir porque, putz, ali não tem. Aí você via, os caras abrindo coisas assim, sem conhecer, sem entender, sem estudar o mercado, e abria e fechava, porque ele via que fulano tá ganhando dinheiro. Então, muita gente ganhava um dinheirinho ali, pegava um dinheirinho e falava assim, vou investir na adega, vou abrir uma adega ali do lado, porque fulano tá ganhando dinheiro. Então, a gente sempre vê que quando você investe em uma coisa que você não conhece, você tá fadado a quebrar nisso, né? Além de tudo, né? Isso é um fenômeno, né? Que é o FOMO, né? Que é o Fear of Missing. Ou seja, você fica com medo de estar de fora. Medo de perder. E o medo de perder, nossa, isso acontece direto. É assim... Todo mundo tá abrindo... Lembra da fase da paleta mexicana? Poxa, todo mundo abria a paleta mexicana. Aí você ia pro shopping, via aquela fila e falava, isso tá dando dinheiro, vou investir em paleta mexicana. E aí, aconteceu também com as iogurteiras, né? Com açaí, como você mesmo disse. Então, eu falo assim, cuidado, não segue a boiada que você pode acabar no matadouro, né? Porque quem segue a boiada tem um caminho. Isso acontece muito... No mercado de ações. Sim. Né? Pô, agora tá dando dinheiro aqui, vai todo mundo para lá. Cara, se você não conhece, cuidado. Mas esse é um fenômeno, inclusive, da geração miojo, né? Que eu chamo. Que é a geração que quer resultado rápido, né? Resultado instantâneo. Sim. Não, rápido. Não existe, cara, resultado instantâneo. A não ser que você seja especulador. Agora, para ser especulador, tem que ser bom. Se você não for especulador, não adianta. E não tem nada errado de ser especulador, porque você pode ganhar comprando e vendendo algumas coisas. O mercado imobiliário tem especuladores. Não é especulador no pejorativo. Sim. Mas especulador de achar oportunidade boa de compra e achar oportunidade boa de venda. Tá tudo ok. Agora, o lance é quando você não conhece desse jogo e quer jogar. Isso é entrar para perder. E o medo de ficar de fora. Se você tem um negócio porque você acha que é aquilo que está dando certo, porque está todo mundo fazendo, você já está atrasado. Você chegou enxergar assim um maior desafio, caramba, empreender. Esse desafio para mim aqui foi o mais complexo, desde talvez contratação de pessoas, achar as pessoas certas, ou talvez do sistema que o Brasil, como ele de ter um jeitinho. Qual foi para você o maior desafio desde quando você começou a abrir seus primeiros CNPJ? Cara, para mim, o maior desafio é entender o processo tributário desse país. Esses dias eu estava fazendo uma conferência lá na ANEFAC, numa associação, e do meu lado tinha os tributaristas, né? Eu falando sobre vendas. E eu falei que aí na minha raiz, como é uma empresa de bens de consumo, eu tive que fazer uma engenharia tributária para poder entender e estar 100% legal
né? E quando a gente vai no processo tributário do país, assim, não tem técnica, tem interpretação. Onde é que já se viu? Tributo tem interpretação, velho. Uhum. Doido isso, né? O cara fala assim, eu não posso fazer uma triangulação por Manaus porque a interpretação é X. O outro fala, por exemplo, a gente é e-commerce. Uhum. E quando você vai para e-commerce, você tem benefício fiscal quando você está em alguns estados, né? Sim. Você vai para Minas Gerais, você vai para Espírito Santo, você vai para Bahia. Alguns estados dão um benefício legal. Por isso que as empresas de e-commerce estão nesse lugar. Uhum. Então, legal, vou seguir a grande, vou seguir quem é gigante. E aí você fala assim, não, mas peraí, não é bem assim. Porque se o fiscal interpretar... O que é isso, velho? Ou é regra ou não é, né? Então, você tem que fazer uma série de coisas e aí você tem que olhar o NCM de cada produto, né? Que é o índice Mercosul de cada produto. Quando você olha, você fala assim... Cara, é um mangue, né? Uhum. E você não consegue se movimentar. É um desafio para empreender nesse país. E aí você faz a seguinte conta, né? Eu empreendo no mercado onde as pessoas que estão conectadas à minha empresa vendem os meus produtos. Então, eu tenho que remunerá-las. E elas não são vendedoras, elas são representantes autônomos, são distribuidores individuais, como o mercado de marketing de rede, como a Natura faz, como as empresas de marketing de rede acabam fazendo. Pois bem, quando você faz isso, você fala, eu vou abrir uma empresa e eu vou ter um resultado final dessa empresa de aproximadamente 15% lucro líquido depois do EBITDA, certo? Beleza. Uhum. E você tem funcionário, se você tem despesa fixa, despesa variável, você tem que administrar escritório, você tem que comprar produtos, você tem que, no nosso caso, Anvisa para aprovar, você tem uma série de coisas. Um puta trabalho para você ficar no final da linha lá com 15%. Aí eu vou recrutar os meus distribuidores independentes, o cara fala assim... Quanto eu vou ganhar? Eu falei, 30% na venda. O cara só? Eu falei, caraca, velho. Você tá doido? Imagina, eu fico pensando assim, se eu tivesse na sua situação, eu abraçava esse negócio de uma forma, porque aqui parece que tá invertido, né, o negócio. Esquisito. Primeiro pra ganhar 15. Que isso, cara? Mas eu gosto disso porque quem é bom em relacionamento e vendas tem que ficar na sua área. Né? Porque às vezes o cara ele é bom em relacionamento e vendas e vai querer administrar uma empresa achando que não tem os perrengues. Aí ele deixa de fazer o que ele é bom para administrar a empresa, né? A história do chefe que quer abrir restaurante achando que vai ser feliz, cara. É melhor ter um cara para administrar seu restaurante e você continuar na cozinha fazendo a comida legal como chefe, porque você vai estressar e vai deixar de fazer uma comida legal, porque você vai ter que administrar o seu restaurante de uma forma como executivo administra a sua empresa. Exatamente. E às vezes as pessoas se confundem com isso. Eu falo, se você tem aptidão para relacionamento e vendas, muito mais fácil você se conectar com uma empresa que tem um bom produto, uma boa proposta, um plano de carreira, você vai ganhar muita grana. Eu conheço muita gente no mundo todo que ganha grana mesmo, velho. Muito dinheiro. Coisa que nem executivo de multinacional ganha num país como o nosso. Só ativando sua rede de relacionamento e vendendo os produtos. Pronto, o produto já vem pronto, né? Não tenha tanta dor de cabeça. Só vender. Eu queria que você... Talvez você vai... Só na sua consultoria paga, mas eu queria que você desse uma pílula ali de onde os olhos do micro e o pequeno empreendedor tem que estar. Quando ele está ali com a empresa, para ele arredondar a empresa, onde que ele tem que estar com a atenção dele total? No caixa? É nas vendas? É no recrutamento? O que você... Quando você senta com um cara e o cara pede socorro para você, o que você recomenda ele? Olha, revisa sua empresa. Quando eu atuo como advisor de algumas organizações, eu vejo uma bagunça geral. Então, primeiro, se você não tem processo, você vira o escravo do seu negócio. Primeiro ponto. Você tem que ter o seu negócio já com visão e processo. Agora, não dá para cobrir a cabeça, descobrir o pé, descobrir a cabeça. Então, você tem que olhar tudo. Mas se você tiver que ter atenção em alguma coisa na sua empresa, é caixa. Então, você não pode descuidar do caixa. Então, se você colocar a sua empresa no processo, não descuidar do caixa e ter um problema bom para resolver, né? Empresa só existe porque resolve o problema. Se você tiver um problema bom para resolver, você tem um bom negócio. E quer saber, Gui? Assim, quanto maior o problema, mais dinheiro você ganha. Quanto menor o problema, menos dinheiro você ganha. Né? Eu costumo dar exemplo o seguinte. Se você
vai resolver o problema de cortar o cabelo de uma pessoa? Você virou um cabeleireiro legal, você vai ganhar o dinheiro de cortar o cabelo. Cortar o cabelo é um problema pequeno. Todo mundo precisa, né? Vai lá, eu tô só dando um exemplo aqui, né? Dizendo que não tem nada de mal você ser cabeleireiro, mas você sabe que você vai ganhar pouco por aquele corte. Tá por limitado. mais que você ganhe, você tem um limite máximo, né? Então, você tem um problema para resolver e o problema é pequeno, você ganha pouco dinheiro. Agora, imagine se você é um neurocirurgião e você tem um cliente que tem um tumor no cérebro. É um problemão. Então, você, como neurocirurgião, teve que estudar muito mais, né? Teve que se dedicar muito mais para poder resolver aquele problema. É um puta do problema. Quanto é que você vai cobrar para fazer essa cirurgia? Então, em tudo na vida, se você tem problema pequeno para resolver, você vai ganhar dinheiro pequeno. Não está errado. Eu só estou falando para você ter essa consciência. Se você tem problema grande para resolver, você vai ganhar dinheiro grande. Agora, se você tem problema pequeno para resolver e quer ganhar muito dinheiro, você tem que ser rede. Senão, você individualmente vai trocar o seu tempo pelo dinheiro. Então, os grandes cabeleireiros ganham muito dinheiro porque tem rede de agência, né? E assim sucessivamente. Sim. É a mesma coisa. Já o neurocirurgião não consegue, porque ele tem um problema muito pontual, grande para resolver. Ele não consegue fazer uma liquidação. Agora, fazer liquidação aqui e agora a gente vai tirar. Não dá. Então, é só entender o negócio que você está para saber o potencial de ganho que você tem. Eu sempre falo que quem ganha mais dinheiro é quem impacta mais pessoas, né? A gente vê, o jogador de futebol, ele ganha tanto dinheiro porque, tem um estádio gigantesco ali para ele, que ele impacta diretamente essas pessoas. Então, talvez um personal trainer, ele impacta uma pessoa, mas talvez um cara que ele vem de um curso online ali, que ele tem um método que é fácil para qualquer pessoa aplicar, ele consegue impactar isso de uma forma maior, né? Do que um personal trainer que ele consegue atingir uma pessoa individualmente. Claro, mas assim, se o personal conseguir fazer rede, ele consegue impactar, né? Eu tenho um amigo que é o Sérgio Bertolucci, que ele não é o cara marombado, mas ele fala de movimento. Então, ele tem 1 milhão de seguidores, não sei quanto é, mas tem uma galera que segue ele e ele consegue vender o produto dele, que ele vendia para ele vende para uma galera. Então, e tem muita gente fazendo isso. Ou, se você tem ambição de escalar o seu negócio, tem que fazer rede. Por isso que eu brinco, meu negócio é rede, né? Vendas em rede, porque aí você consegue escalar. Recentemente estava falando com o João Apolinário e ele tem uma empresa de rede, né? Sim. A Polishop, e a Polishop com você. O entendimento de saber que se você precisa vender um produto em escala, você tem que anunciar para o maior número de pessoas. O que significa dizer que você tem que expor o seu raio de ação para o maior número de pessoas. Então, você tem 2 maneiras de fazer isso. Ou você tem muita grana para colocar na mídia, ou você faz através das pessoas se conectando. Então, é o member, get member, get member, get member, que é o meu negócio. Quer dizer, eu tenho pouco investimento em mídia, mas eu tenho muito investimento nas pessoas. Porque as pessoas, no boca a boca, vai fazer o meu nível de exposição alto e eu consigo conectar a rede através de uma coisa muito importante. As pessoas hoje estão comprando pela confiança, né? Com a rede social, pode perceber, a experiência de compra está mais ou menos assim. A pessoa, eu recebo uma indicação sua, Gui, você fala assim, cara, comprei esse carro aqui, gostei, tá legal, né? Um exemplo de um carro. Eu falei, legal. E aí eu vou entender que você é um cara confiável, que você conhece de carro, então eu vou muito... a minha possibilidade de comprar esse carro é grande, mas mesmo assim, eu vou na internet e vejo o que estão falando desse carro. Porque a discussão de outras pessoas sobre o produto que eu pretendo comprar é tão importante quanto a confiança que eu tenho em você quando você falou para o carro. Então, se você não tiver essa relação de confiança entre as pessoas que estão falando e o seu amigo que indicou alguma coisa, provavelmente você não vai comprar esse carro, ou esse produto, ou qualquer serviço. Porque a validação de quem você confia, de falar assim, cara, tem um curso... Cara, verdade, se eu falo pra minha galera, tem a imersão do Gui que ele tá fazendo lá em Campinas, velho, você tem que ir.
porque é uma conexão de network. As pessoas que confiam em mim Sim. já compraram metade. Exatamente. Você só não vai vender se você não quiser. Sim. Então eles vão chegar e falar assim, cara, ó, o Jacobera indicou aqui, que legal. E não é jabá, né? Porque jabá é quando você faz para querer ganhar alguma coisa e você usa o artista, o conhecido. E o conhecido, ele fala do seu produto hoje, amanhã tá falando do seu concorrente, depois da manhã tá falando do outro. E as pessoas percebem isso. Fica banalizado, né? Fica. E assim, tá tudo. Também eu falo assim, não tem nenhum problema, mas cada função das ações de mídia de marketing tem um objetivo. Fazer branding, você faz com um artista conhecido e tudo mais. Agora, fazer marketing para vendas, você tem que ter e considerar essa moeda, que para mim é a principal moeda, chamada confiança. E eu sempre falo que eu não consigo vender aquilo que eu não compro. Então eu falo, cara, eu só consigo vender um negócio de fato quando eu experimento aquilo, eu vejo que aquilo funciona para mim, aí eu consigo vender. Porque é uma coisa minha ali que na hora de eu apresentar aquilo, eu vou gaguejar, eu vou falar, caramba, mas talvez nem eu compraria isso. Por que eu tô tentando vender isso? Isso para mim é muito difícil. Por isso que eu sempre, quando eu analiso um produto, assim, eu falo assim, mas será que eu compraria? Ou será que é dessa forma que eu utilizaria esse produto? Se não, nem vou oferecer para você, porque eu acho que eu vou perder essa credibilidade, essa confiança sua. Pô, eu vou oferecer uma coisa pro Márcio que talvez ele vai se ferrar lá no futuro, então melhor não queimar esse cartucho, melhor não vender isso para ele. Então é o lance da confiança. É verdade, porque você vai ser cobrado, né? Exatamente. Puxando isso, a gente recentemente e infelizmente prejudicou assim, um marketing de rede, com muitos charlatões surgiram com empresas fantasmas aí e declarando assim que o marketing multinível de uma forma pejorativa, assim, com empresas que não eram legais, né? Você acha que isso prejudicou o seu negócio? Como que você olhou assim pro marketing de relacionamento, marketing de rede para sua empresa? Isso aqui compensa ainda investir ou não? Os caras queimaram o negócio? No Brasil acontece um fenômeno diferente, né? É louco isso. Aliás, o marketing de rede é legítimo e um modelo de empreendedorismo fantástico. Nos Estados Unidos, na Ásia, que cresce muito. Na Europa existe, não é tão grande. Na Rússia é maravilhoso o marketing de rede. Assim, todo o Oriente é legal com o marketing de rede e o Ocidente, que a gente fala de México e Estados Unidos. Aqui no Brasil, infelizmente, como a gente não tem uma legislação para isso, começaram a aparecer muitos aproveitadores com pirâmides financeiras. E as pessoas confundiram marketing de rede, marketing multinível, com pirâmide financeira. Sim. E essa confusão, como não tem legislação e uma punição exemplar, as pessoas ficam desconfiadas quando você vem apresentar uma empresa legítima de marketing de rede. Tem muitas empresas hoje querendo operar no Brasil e tem dificuldade por causa disso. Como eu vejo isso? Que a responsabilidade é nossa, como país, de não seguir uma legislação para poder aproveitar e fazer com que o interior do país, que necessita tanto de pessoas tendo renda, sem o assistencialismo, o marketing de rede pode ser uma solução muito considerável como social. Porque no interior do país, ou você trabalha como funcionário público, ou você trabalha no varejo, e muitas vezes você não tem a escolaridade suficiente para poder competir com os outros e você fica à mercê de algumas empresas que estão na região. A única solução é quando você tem a independência de pessoas que sabem comercializar produtos através da rede de relacionamento dela e ganhar um dinheiro. Eu lembro que na Natura, e a Natura hoje trabalha com um marketing binível, né? Que assim, são 2 níveis de remuneração. Primeiro dia de Natura, primeira semana, eu fui querer visitar uma consultora Natura. E eu falei, eu quero uma consultora que esteja afastada do centro e eu vou escolher. Como eu era o gestor, então eu não queria direcionamento. Eu falei assim, vou te levar para uma pessoa que está satisfeita. Então, eu queria pegar alguém que também não tivesse os perrengues normais de uma consultora. E eu fui no Vale do Ribeira. Não sei se você conhece o Vale do Ribeira, Gui. Vale do Ribeira, velho. É na divisa de São Paulo com... Lá no litoral sul, de Peruíbe e tudo mais, né? E só tinha plantação de banana
E eu fui num carro e eu vi banana de um lado, banana do outro. Tipo assim, era um local de estrutura precária de estrada, mas banana de um lado, banana do outro, muitas comunidades quilombolas lá. Eu falei, poxa vida, aqui tem uma consultora Natura, que engraçado. E paramos numa casinha, chegou numa casinha bonitinha, no meio do bananal. Uma senhora atendeu a gente, serviu um café no copo americano delicioso. Sentei na sala dela e fui querer conhecer a vida desta mulher. Chegando lá, ela me atendeu com um sorriso feliz, né? De um executivo da Natura tá indo visitar a casa dela. E ela falou assim, seu Márcio, o senhor sabe esse sofá que o senhor está sentado aí? Como eu ganhei esse dinheiro? Como eu comprei esse sofá? Eu falei, não faço ideia. Com dinheiro da minha consultoria, que ela vendia cosméticos na comunidade dela. Falei, legal. Sabe aquela geladeira lá? Eu ganhei com esse dinheiro também. Sabe essa televisão aqui? Eu ganhei com esse dinheiro também. Nisso, o filho dela entrou na sala, né? Aí ele falou assim, sabe esse menino aí? Eu falei, vai ver que ganhou com esse dinheiro também, né? Ela falou assim, não, mas eu eduquei ele em escola particular com dinheiro de consultoria. E aquilo me bateu tão forte que eu falei, aquela mulher, às vezes não tinha possibilidade de emprego próximo, não tinha possibilidade de ser funcionária pública, não tinha possibilidade de empreender, porque tinha poucos recursos financeiros. E ela conseguia ganhar dinheiro, alimentou a casa dela, comprou a casa dela bonitinha, pintadinha, uma casa linda, linda, linda. Ela conseguiu educar o seu filho e conseguiu colocar pão e comida na casa dela através da consultoria. Então, depende única e exclusivamente da pessoa. Sim. E aí, quando você vê que tem 1 milhão, só na Natura, 1.200.000 pessoas fazendo isso, e no mercado como um todo, 4,5 milhões de pessoas sendo beneficiadas com esse recurso, eu não estou falando de assistencialismo, eu estou falando de pessoas que têm dignidade de trabalho e que representam uma empresa séria com produtos sérios. E aí você vem falar, aí a galera vem falar assim, mas essa é a pirâmide financeira. Eu falo assim, antes de você abrir sua boca, tem que abrir sua mente. Sim. Porque aí você vai entender realmente a transformação que um negócio desse faz. Isso me encantou. Por isso que eu abri uma empresa nesse sentido. De falar, de vez eu pegar essa grana e pagar para o distribuidor e pagar para o atravessador, eu vou distribuir riqueza através dessas pessoas que precisam de um recurso de trabalho para vender produtos de alta qualidade na comunidade dela. E essa empresa que você abriu foi que você entrou junto com o Janguier ou o Janguier entrou junto com você? A gente nasceu junto, né? O Janguier sempre quis ter uma empresa de bens de consumo. Aí a gente é muito amigo. E ele falou, Jacobelli, vamos abrir uma empresa de bens de consumo? E eu falei, se a gente tiver educação junto, a gente abre. E aí, como ele é um cara da educação, eu sou um cara de bens de consumo, a gente se uniu e abrimos a Minha Raiz, que é uma empresa que a gente vai lançar agora no digital. A gente já nasce digital, com produtos de cosméticos naturais e nutracêuticos, né? Que são os produtos que a beleza de dentro para fora e de fora para dentro. E o Janguier está super encantado, eu também. A nossa sede é aqui em Campinas. E a gente, logo você vai ouvir muito falar da Minha Raiz. Caramba. A gente quer distribuir muita riqueza para o país. Isso vai ser muito legal. E eu queria entender como que é ter... o Janguier já era sócio seu de algum outro negócio ou foi o primeiro negócio? Já era. Como que é ter um Janguier de início com esse impacto gigantesco? Que, pô, um cara é referência para muita gente... Forbes, capa da Forbes. Então, como é ter um bilionário assim como sócio? É bravo? Eu gosto, a gente conversa muito. Eu gosto muito do Janguier, é um sócio que eu admiro muito. Eu tenho outros sócios em outros negócios. Sim. Mas com o Janguier eu já tinha uma empresa de harmonização facial. Lembra que eu falei que eu invisto em beleza? Sim, então, sim. Então, e a gente abriu e a gente... usava a estrutura das universidades do Grupo Ser Educacional para também dar aula para os harmonizadores faciais, que são os dentistas, médicos, biomédicos, enfermeira, esteta e tudo mais. E tá super legal. Então é muito legal, porque toda a estrutura que uma pessoa que já abriu capital, que começou do zero, e a história do Janguier é muito, muito louca também, né? Você tem que entrevistar ele, Pô, isso é um sonho. Porque ele tem uma história e abandonou um funcionarismo público com salário altíssimo para poder empreender. Olha que louco isso, né?
né? Quando a gente fala que às vezes a algemas de ouro te prende de alguma forma, eu como executivo tinha algema de ouro, né? Você não vai querer sair, nossa, eu tô preso, mas é ouro, então eu vou ficar aqui. Então, o mesmo sentido de quem empreende e é corajoso para entender que nesse país é vitorioso quem consegue alcançar uma lista da Forbes, alcançar o patamar que Janguier alcançou, tem que ser aplaudido. Isso é muito legal, a gente saber essas coisas, esses bastidores ali, é muito legal pra gente, porque a gente se inspira. São pessoas que nós olhamos e falamos assim, pô, o cara chegou, então a gente pode chegar também. Então é muito legal ter isso, dividir isso, porque a gente vê que tá um pouquinho mais próximo, sabe? Fala, pô, os caras não são alienígenas, né? Os caras são seres humanos como a gente. E chegando nesse momento, eu queria que você desse uma dica, um conselho para quem está iniciando a vida ali, 17, 18 anos, que a vida dá uma pressão nela, que você tem que escolher a sua faculdade e o rumo que você vai seguir da sua vida daqui para frente. O que você aconselharia ali, como se fosse um filho seu, ou como se fosse o Márcio, jovem lá, com 17 para 18 anos? O que você falaria para esse jovem, para ele iniciar a vida dele ali? Legal. Eu aprendi que duas coisas que faz grande diferença na vida das pessoas é o ambiente que elas estão andando e a disciplina que elas possuem. Antigamente, Gui, eu falava que disciplina era mais importante que ambiente, mas eu descobri que ambiente é mais importante que disciplina. Caramba. E eu vou falar por quê. Você pode ser o cara mais disciplinado. No meu livro, eu tenho um capítulo que chama Disciplina, Disciplina, Disciplina. Porque a maioria das pessoas sabe o que tem que fazer, mas não faz. A maioria das pessoas entende o que tem que fazer, teve orientação para fazer, mas não faz. Por algum motivo. Então, eu chamo de disciplina de execução. Se você não tiver disciplina de execução, provavelmente você não vai ser um empresário. Alguém vai fazer para você e você não pode reclamar disso. Mas eu falava que o ambiente era importante também em segundo plano. E agora eu percebi que o ambiente é mais importante que a disciplina. Por quê? Se você for um cara super disciplinado, aplicado na sua execução, mas se você estiver andando com pessoas diferentes daquele objetivo que você quer, o ambiente vai vencer a sua disciplina. E vence. E aí você testa com todo mundo, vence mesmo. Então, cuide com quem você anda, né? Eu brinco que a gente tem que acabar com o clubinho. E muitas vezes, quando a gente acaba com o clubinho, o pessoal te chama de mascarada. Agora começou a ganhar dinheiro. Agora você esqueceu dos... Não é assim que o pessoal... Só anda com os ricos agora. Agora você começou a ganhar dinheiro. Lá, o Guilherme só conversa com os ricos agora. Isso, a gente não pode levar isso a sério. Porque faz parte da sua evolução, você também respirar outros ares. Lembra que eu falava no início que eu precisava respirar outros ares, senão eu ia ficar no mesmo mundinho? Sim. E aí, muita gente não quer fazer isso. O Guilherme Benchimol tem um exemplo no livro dele que ele fala isso. Ele fala assim, tem um capítulo que ele fala assim, foi o fim do clubinho. E a pessoa fala assim, e o Benchimol hoje é o cara, né? Poxa. Ele tá lá com a gente no Instituto Êxito. Aliás, eu quero convidar todo mundo a participar lá do Instituto Êxito. Eu sou fundador, junto com o Janguier, junto com o Apolinário, junto com uma galera legal, que a gente quer retribuir para a sociedade tudo que a sociedade deu pra gente. Tudo de graça. Você entra lá, você tem treinamento meu, tem treinamento de Janguier, tem treinamento de uma galera legal para quem quer empreender. Instituto Êxito de Empreendedorismo. Êxito. E aí, a gente tem uma conexão muito forte com jovens que querem começar a empreender, e lá a gente dá muita oportunidade e tem um grupo de mentores. Eu sou, por exemplo, mentor de uma galera lá gratuitamente pelo Instituto Êxito. E se tiver que fazer uma mentoria comigo ou um conselho de uma empresa, na estrutura que eu tenho, eu cobro, mas lá é de graça. Então, aproveita isso que tem uma galera legal dando mentoria de graça lá. Aí, quando você entende que o ambiente é mais importante que a disciplina, você vai começar a falar muitos nãos para você conseguir alcançar o seu resultado. Agora, tem que ter coragem. Isso é muito complexo. Eu falo pra minha esposa, eu falo assim, vamos selecionar com quem que a gente vai jantar. Ou ela vem e fala assim, fulano quer jantar com a gente sexta. Eu falo, mano, hoje eu não tô com cabeça pra ouvir
ladainha e falar mal do chefe e falar isso, eu falo, não, hoje tem dia que eu tô ainda, eu sou suscetível, hoje não. Então eu vou selecionando meus dias ali. Não, e outra, você fica mal, cara. Eu Você falo fica. assim, você influencia, no meu livro eu falo isso, né? Você influencia e você é influenciado. Ah, não, eu não sou influenciado. É sim. Não vem falar que não é, você é. E aí, tem aquele grupo de pessoas que é quanto pior, melhor. Já viu isso aí? Quanto pior, melhor. Quanto pior, melhor. Então, você tá no grupo lá, o cara fala assim, eu tô com dor de estômago. O outro fala assim, mas eu tenho úlcera. E o outro, mas a minha sangra. O outro já virou tumor. Então, assim, quanto pior, melhor. Você quer disputar a desgraça, velho. Que é isso? E direto, assim, no cafezinho das empresas acontece isso, né? Quando vai pro café, começa, que você falou, falar mal do chefe, aí falar mal da empresa, aí começa do governo, e agora a gente tá numa discussão. Sim. Eu acho que nem futebol dá pra quanto pior melhor. Então, cuidado. Quando você entrar nesse nível de conversa, já não tá legal. E aí você não sabe por que você acorda mal-humorado. Você já dorme ouvindo outra coisa importante, né? Que eu falo, as pessoas me perguntam, qual é o padrão de comportamento das pessoas de sucesso? Padrão de comportamento de quem tem sucesso. Outro dia eu estava numa palestra lá em Belo Horizonte, e muito engraçado isso, que eu estava lá na plateia, eu fui convidado pelo palestrante, e o palestrante me chamou, vem pro palco e tal. Eu falei, eu não estava preparado e tal. Ele falou assim, dá uma dica para quem está aqui assistindo para fazer amanhã para ter um padrão de comportamento de sucesso. Cara, é tipo uma bala para matar o tigre, né? E aí pensei assim, tem uma que acho que é fácil de se fazer, rápido de se fazer e vai mudar a sua vida. Jogue sua televisão fora. Caralho. Né? E aí eu tive que explicar, né? Tipo assim, não tô falando contra você assistir filmes, acho que é legal, filmes edificantes, séries edificantes é legal. O problema da televisão é quando você fica ligado nesse jornalismo, que é um jornalismo que detona. Eu faço entrevista para as emissoras, não estou falando mal das emissoras, estou falando da qualidade que eles estão entregando nos lares do nosso país. E aí o cara acorda de manhã e vê um bom dia que não é bom dia e fica uma hora escutando aquela desgraça toda. Aí ele se alimenta, quando chega à noite, se alimenta de um jornal que é uma desgraça toda. Depois, à noite, ele... Cara, que jeito que esse cara vai ter sucesso, de padrão de comportamento de sucesso? Ele acha que não vai dar certo. Ele acha que vão roubar ele. Ele acha que vai ter problema. Ele acha que tá todo mundo mal. O cara dorme, acorda mal-humorado no outro dia, o mesmo ciclo. Aí eu fiz essa brincadeira, eu falei assim, joga sua TV fora. Ou seja, não assista mais jornal ou TV aberta que possa estar te jogando para baixo. Desliga a TV. E aí o pessoal me seguia lá no Instagram. Na segunda-feira, isso foi no sábado, na segunda-feira, o cara mostrou uma foto da TV dele quebrada, no lixo, assim. E o cara fala assim, ô, Jacobélio, eu já tomei atitude. E aí eu falei assim, você imagina o pouco que ele deve ter dado em casa, o cara com uma TV de... E o cara falou assim, aí um cara que tem uma atitude dessa, eu vou até ajudar a continuar com essa vibe de falar assim, eu quero mudar minha vida, eu quero transformar minha vida. Ele, simbolicamente, ele tomou uma atitude que, às vezes, ele deve ter pago aquela TV em quantas vezes, mas ele tomou uma atitude que representou muito para ele, acho que para mim também, porque quando você tá com o microfone na mão, com o palco, você tem que ter uma responsabilidade muito grande. Com certeza. Né? E eu tomo um cuidado tremendo com isso, mas... todos os bilionários que eu conheço não ligam a TV na sua casa, velho. E aí, o padrão de comportamento dos caras. Os caras não ficam... Aí, tem um amigo meu que fala assim, o Rafa Prado, ele fala assim, eu também não vejo TV, e não vê. Eu falei, legal, brincando com ele, como é que você se atualiza? Né? Porque se não vê TV, você precisa se atualizar de alguma forma. Ele falou assim, tem uma coisa que chama-se informação seletiva. E o que significa isso? Significa que quando a desgraça é grande, você vai ficar sabendo, independente de qualquer coisa. Sim. Aí eu testei a informação seletiva. Eu falei assim, é verdade, tem razão. Aí eu estava indo fazer uma palestra lá em Fortaleza. E na época, não sei se você lembra, você vê informação seletiva, eu também não vejo TV, mas esse caso eu lembro porque
tinha acontecido uma chacina na cidade de Fortaleza, tô falando de uns 2 anos, né? E aí eu peguei o táxi, na época, entrei. Cara, eu desci do aeroporto, não sabia de nada. Entrei no táxi, o cara virou pra mim e falou assim... De vez ele falava, vai pra onde? Ele falou assim, o senhor viu o que aconteceu? Aí eu falei assim, puta, lá vem informação seletiva. Vai lá, o que aconteceu? Eu cruzei os braços, o cara contou tudo, brother. Eu falei assim, pra que eu vou ficar vendo TV que vai apertando, só fala daquilo, daqui a pouco eles começam a investir. Pra quê, velho? Você absorve muita coisa ruim. Quer se informar? Dá um agência Estado, olha lá o que está acontecendo, olhou, vê notícia internacional, vê isso, vê aquilo, beleza, ok, fecha e vai trabalhar, galera. Exatamente. Não fica se... Então, a TV, para mim, é um padrão de comportamento de sucesso. Não reclamar é outro padrão de comportamento de sucesso. Né? O empreender, para mim, é você ser indignado sem reclamar. Estou indignado com alguma coisa. Vou fazer, mas não vou ficar reclamando. Sim. Top. Pra gente finalizar, eu queria que você desse um conselho para um cara que já é empreendedor, só que ele tá naquela fase do fundo do poço, cara. Eu já tentei muita coisa, eu já errei, a minha empresa, de novo, não tá indo pra frente. Qual que é o conselho, uma dica que você daria para esse cara que ele tá ali, cara, será que o problema sou eu? Será que o problema é o meu ambiente? O que tá acontecendo comigo? Se esse cara sabe já onde é que tá o problema, ele tem que procurar um mentor que resolva aquele problema, que teve a mesma dor dele e que saiu. Eu fiz isso em várias situações, né? Problemas pontuais que eu tinha que procurar alguém que sabia fazer aquilo. Então, procure um mentor. Agora, se você não sabe o problema, você tem que procurar um conselheiro empresarial. Esse cara vai te ajudar. Mesmo que você compartilhe parte da sua empresa, eu recebo várias propostas dessas. Não tenho grana para pagar. É legal ter um conselheiro, mas já estou no fundo do poço. Então, você fala da sua proposta, chama esse cara pode te ajudar e você vai... Provavelmente, alguma coisa que ele não está enxergando, que é um ponto cego dele, ou ele está fazendo alguma coisa que ele achava que era super certo. E tem muito disso, viu, Gui? Muita gente... acha que o que ele fez no passado vai dar certo no presente para a colheita futura. E não é. O mercado imobiliário, eu aprendi muito com o mercado imobiliário, que eu sou investidor do mercado imobiliário. E quando você fala com o corretor imobiliário, aquele que da escola antiga, né? Não é da nova economia, da velha economia, ele fala que só tem um jeito de você vender imóvel. Então, ele não acredita que se vende imóvel pela internet, por exemplo. E hoje, a gente tem grandes exemplos de venda de imóvel sem a pessoa visitar o imóvel. Olha que loucura. Tem brasileiro comprando imóvel lá em Orlando sem visitar o imóvel. E ele não entende isso. Ele fala assim, não, sempre fez assim. Eu estou dando um exemplo, né? E todas as áreas têm a oportunidade de você melhorar. Você tem que sair da bolha. Agora, quando você sai... E para sair da bolha, você tem que entender que o que você fez, talvez, não seja a melhor forma de você fazer para você escalar. Então, provavelmente, ela deve estar com visão no passado e não no presente para colher o futuro. Meu conselho é, se você já sabe, procura um mentor daquele assunto. Se você não sabe, procura um conselheiro que vai olhar a sua empresa toda. Talvez não tem grana para isso, chama o cara e faz um acordo com ele. Até o Sebrae tem algumas coisas que ele consegue ir lá e acessar alguns conteúdos, ou até eles mesmos podem orientar, né? O Sebrae, ele é muito ainda pragmático para algumas coisas e que, às vezes, não enxerga o seu negócio em si, né? O seu nicho específico. E assim... Vai mais para um geralzão, né? Você falou bem, assim, não é o professor que ele tem que buscar, ele tem que buscar quem viveu aquela dor. Sim. Né? Outro dia eu estava discutindo com um professor do Sebrae e ele falava assim, olha, para você ser varejista tem que fazer isso. Eu falei, quantas horas você teve? Nunca. Eu falei, cara, então você não serve, né, velho? Desculpa, não tô nada contra o Sebrae, mas assim, às vezes o teórico, o papel aceita tudo, Exatamente. velho. O papel aceita tudo. Então, procure quem realmente teve a mesma dor que você. Top demais. Márcio, queria agradecer a você, cara. Eu que agradeço. Participar com a gente. Foi um prazer. Eu acredito que essa audiência que acompanha a gente vai pegar vários insights, assim como eu peguei, fiz a minha anotação. Eu falo, se ninguém assistir, eu tô cheio de ideia aqui já para aplicar nos meus negócios. Então, muito obrigado por você ter participado. Curtiu? Curti. Uma honra estar aqui com você.
Feliz demais, espero ter ajudado sua audiência. E se precisar de alguma coisa, só contar comigo. Com certeza. Galera, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no nosso canal e compartilhar aí com o pessoal. Falar, pô, o Guilherme entrevistou o Márcio Jacobelli, um cara super gente boa. Deixa suas redes sociais para o pessoal acompanhar você lá. Legal. Tô Instagram, Márcio Jacobelli, fácil, né? Jacobelli com 2 L's e I no final. Facebook, TikTok. Não, tem no TikTok? Não é dancinha. Não, dancinha. E... YouTube também. Me chama lá. YouTube também. O YouTube e LinkedIn. LinkedIn. E você acredita que o LinkedIn é o que eu menos uso? Olha que interessante. É uma estratégia que eu faço para acessar os grandes empresários. Eu entro no LinkedIn, porque é a ferramenta que ele tem menos... Talvez tem menos acesso ali, o Instagram tá bombado. Eu vou lá e eu consigo acessar ele. Uma dica pra vocês aí. Boa, muito boa. Galera, se você quer participar da nossa imersão presencial, link tá na descrição aí. Você clica, vai estar com a gente lá e uma galera de alto nível, de high level mesmo, para você se conectar e talvez tirar essas dúvidas ali, sentar e falar pro cara, o meu modelo de negócio é assim assado, o que você faria? Eu sou desses caras que aqui no bastidor eu fico conversando com os caras, pô, e se você estivesse no meu lugar, você faria isso ou não faria? Então, isso me ajuda muito. Eu acredito que esses acessos que eu quero levar pra galera, pra audiência. Então, você pode participar com a gente, clica no link tá na descrição aí que você vai ter um dia incrível e pode mudar e transformar a sua empresa e seus negócios. E vai mudar, né? Tem uma frase no livro meu que eu falo assim, quanto maior a sua rede de conexão, maior o seu conhecimento. Então, adquire conhecimento não só na universidade, não só lendo um livro, não só vendo um curso. É você se conectando com pessoas. Top demais. Galera, siga a gente lá no @miojãocast. Estamos no Instagram, no TikTok, como miojãocast. Siga a gente lá, deixa os likes. Tamo junto. Até terça que vem estamos aqui novamente para trazer mais conteúdo. Mete marcha no foguete, é nóis. Até a próxima. Falou. Valeu.